Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a esta que é a nossa 11ª lição, que tem como tema como aliviar a ansiedade de forma imediata, desenvolvimento de empatia, conexão social e práticas de apoio mútuo. Continuamos em temas que têm a ver com o desenvolvimento e crescimento pessoal para uma melhor compreensão daquilo que é a oficina da universidade, aquilo que é, no fundo, o programa do universitário, estudante, jurista e diplomata de topo, ou seja, todo aquele que é capaz de perceber, digamos, a cultura e, no fundo, as regras pelas quais se regem não só apenas o grupo a que pertence, mas todos os outros grupos, dos quais informam a sociedade e o mundo, e assim conseguir perceber que há uma raiz sociológica em tudo aquilo que são as regras de comportamento, as regras sociais e as regras políticas e jurídicas que regem no fundo o mundo. A partir dessa percepção, independentemente da existência ou não dessas estruturas, percebemos que existe um conjunto de técnicas ou posturas que nos permitem elevar a vibração o suficiente para sabermos ter uma atitude diplomática, assertiva, que seja também ao mesmo tempo pautada por, simultaneamente, a capacidade de termos temperança, de percebermos a realidade nossa e dos outros e transmutar essas mesmas realidades e ao mesmo tempo termos uma visão que nos permita ser também justos e nessa medida a ideia de discernimento relativamente a cada situação. E tudo isso tem a ver muito também com ouvirmos o nosso próprio guia interior, trabalharmos a nossa própria energia, termos o nosso próprio projeto, focarmos muito mais em ideias e princípios do que propriamente em pessoas e em discussão de pessoas ou de questões pessoais, e assim podermos elevar cada vez mais os nossos níveis de empatia, conexão social e práticas de apoio mútuo, que no fundo é aquilo que eu também venho falar aqui hoje nesta 11ª lição. Aliviar a ansiedade estando com os outros, e perceber que nós somos eminentemente sociais, ou somos essencialmente animais sociais, e na medida em que somos animais sociais e nos relacionamos uns com os outros, aprendemos a crescer sobre todos os pontos de vista. E, portanto, isso ajuda também a perceber um pouco que estar em sociedade é normal, relacionarmos com os outros é normal, mas isso implica a presença ativa, com escuta ativa, com participação, com aceitação do outro, com humildade para ouvir o outro, com capacidade também de estar presente e dar o contributo pessoal, mas ao mesmo tempo sermos capazes de ouvir os outros, escutarmos para ouvir e não escutarmos para falar ou para afirmar, porque muitas pessoas não têm intenção de ouvir genuinamente os outros, apenas têm a intenção de falar ou de expor o seu ponto de vista e não estão minimamente abertos a ouvir ou aceitar aquilo que é dos outros. E quando eu falo em aceitar, é simplesmente estar predisposto a ouvir, não significa necessariamente ter que concordar com aquilo que são as opiniões, os princípios ou os valores do outro. Então, estar presente para os outros ajuda a aliviar a ansiedade imediata, pois desloca o foco de si próprio para o outro. Reconhecer que todos enfrentam dificuldades fortalece a empatia e o sentido de comunidade. Portanto, esta ideia de sentido de comunidade, de foco no outro, de capacidade de ajuda, de interajuda, no fundo, não de caridade, mas de verdadeira solidariedade, em que olhamos o outro como irmão, é o que é fundamental para desenvolver aqui também um conjunto de ferramentas e instrumentos para podermos melhor compreender os outros e melhor também relacionarmos com os nossos próprios objetivos. Teorias relacionadas. Carl Rogers tem a questão da empatia e conexão, John Rawls, que trabalha muito questões de justiça social, Erik Erikson, ciclo da vida e desenvolvimento, Kurt Lewin, interdependência, Amy Werner, a resiliência. Portanto, são todas estas teorias que estão aqui interconectadas. Nós temos aqui um nível já universitário, portanto, isto pressupõe que vocês não fiquem apenas aqui para um nível básico e peguem nestas sugestões e indicações de leitura e vão um bocadinho mais a fundo e percebam a complexidade destes princípios que estamos aqui sumariamente a anunciar. A ideia é que aqui estejamos a fazer uma síntese e não propriamente a aprofundar a temática toda. E escolhemos, obviamente, os aspectos mais importantes e relevantes que queremos desenvolver ou trazer aqui ao de cima e chamar a atenção. Ok, muito bem. Então, estes são os aspectos das teorias relacionadas. Passamos então ao exercício 1 de reflexão pessoal e aqui há algumas perguntas que iremos fazer, pelo menos 3 a 4 perguntas, para depois identificar padrões e áreas a melhorar face às respostas que possam ter a essas mesmas perguntas.
Então, a primeira pergunta é: quando foi a última vez que ajudou alguém sem esperar nada em troca? Ou seja, quando é que fez a sua última ação altruística em relação a alguém e que efetivamente tenha feito, digamos, algo em prol apenas da sua sociabilidade e da vontade de ajudar os outros? Como é que se sente ao ver os outros enfrentando dificuldades? E aqui também perceber se você tem verdadeira empatia, se sofre com o sofrimento dos outros ou apenas com o seu próprio sofrimento, é também algo importante. Outra questão é se afasta das pessoas que estão com problemas, ou nos momentos em que as pessoas estão com problemas, afasta-se dessas pessoas, e se o faz, porque é que o faz, qual é a razão que o faz, ou porque é que de alguma forma deixa o nível vibracional influenciar a sua obrigação enquanto ser humano de apoiar o outro, de estar com o outro e de ser solidário e de estar próximo, porque ao fim e ao cabo a solidariedade e a fraternidade fazem parte de uma obrigação nossa enquanto seres humanos, e também questionar um bocadinho o porquê, que fragilidades internas é que existem para que não se possa exprimir de uma forma mais fraterna. Isto é também importante refletir sobre isto. Portanto, quando foi a última vez que ajudou, o que é que sente quando vê os outros a enfrentar dificuldades, e se afastou de alguém com problemas, porque é que o fez, quais são as razões e o que é que o levou a isso, pessoais, relacionais, para também refletir um bocadinho sobre essa sua própria postura em relação ao outro. Identificar padrões e áreas a melhorar aqui neste aspecto. Exercício 2, prática de empatia e de solidariedade. Esteja presente para uma pessoa por dia, ou seja, durante o seu dia, pelo menos esteja presente para uma pessoa. Pratica a escuta ativa, sem fazer julgamentos. Ouça essa pessoa, perceba a situação dela, esteja presente, exerça a empatia, a humildade, a capacidade de ouvir o outro e de o ajudar em perfeita fraternidade, e reflita após cada interação como é que se sentiu e o que é que aprendeu e o que é que isso produziu em si sempre que esteve com essas pessoas e sempre que estendeu, entre aspas, a sua solidariedade, o seu tempo e, digamos, parte da sua vida também na relação com essas outras pessoas. O que é que isso modificou, digamos, na sua prática pessoal e, de alguma forma, o que é que isso fez crescer sobre todos os pontos de vista em termos daquilo que é o conhecimento, o seu autoconhecimento e o conhecimento do outro. E verdadeiramente o que é que retira daí e o que é que isso acrescenta à sua vida em termos gerais, como é que se sente sobre essa situação. Portanto, como se sentiu, o que é que aprendeu e o que é que transformou na vida das pessoas. Portanto, praticar a escuta ativa sem julgamentos e estar com uma pessoa por dia, refletindo nessas interações. Este é o segundo exercício. Terceiro exercício. Terceiro exercício, atitude de não superioridade, e aqui é trabalhar mesmo a humildade, não é? Aqui ter uma atitude de humildade, de estar perante o outro numa perspectiva de ouvir, de escutar, de estar ali para o outro, no fundo interagir com ele e suportar aquilo que são as dores, as dificuldades e os desafios que essa mesma pessoa tem. Refletir sobre o momento em que se sentiu superior, ou seja, sempre que tem atitudes de superioridade ou falta de humildade, quando é que teve esses momentos de falta de humildade? Quando é que sente que não foi suficientemente humilde, que não soube ver o seu lugar relativo e se sentiu superior a alguém? Depois, cultive a humildade e a empatia, faça isto como um exercício diário e faça-o através de determinadas ações práticas. Reconheça falhas em todos, inclusivamente em si, perceba as suas falhas e promova a igualdade e a cooperação e, acima de tudo, o companheirismo em relação aos outros. Fazendo isto diariamente, também tem aqui então este terceiro exercício. Exercício 4, ação comunitária. Agora já estamos a pensar não tanto em relações consigo próprio, em relação ao outro, mas sim em relação à comunidade. Isto já assenta mais naquilo que é o tipo de estrutura que estamos aqui a trabalhar nesta oficina em particular da universidade, que tem a ver sobretudo com o coletivo e que tem a ver com entregas coletivas e estar em comunhão com os outros. Aqui é muito importante que participe em alguma ação de voluntariado ou ajude alguém. Pratica a escuta e a empatia sem julgamento quando está com essas pessoas e nesse contexto. Portanto, isto dentro de uma ação social na qual se quer envolver, pode ser uma qualquer que tenha que ver com a sua área de residência, o seu bairro, um sítio próximo a si. Pode também, obviamente, pertencer a uma organização nacional, mas aqui a ideia fundamental é que faça voluntariado, recolha de alimentos, visite pessoas em dificuldades e pratique a escuta ativa e a empatia sem julgamento ao falar com essas pessoas. Depois, após ter essas experiências, faça uma reflexão.
acerca de como é que foi essa experiência, como é que ela o impactou, de que forma é que ela decorreu, como é que se sentiu e o que é que aprendeu sobre si e sobre o outro. E aqui é importante perceber, mais do que questões de ego, de identidade, de ego e digamos, enfim, validação, é importante entrar e penetrar a própria identidade, a sua e a do outro, e o que é que isso lhe trouxe e enriqueceu desse ponto de vista da sua essência, da sua identidade. O que é que isso trouxe de novo à sua vida, em que é que isso o melhorou, em que é que isso lhe acrescentou, o que é que isso trouxe de novidade e de, digamos, de crescimento sobre todos os pontos de vista e, sobretudo, de expansão da sua própria tolerância e discernimento. Aqui são aspectos muito importantes, tendo em conta que estamos aqui a trabalhar, sobretudo, lições de diplomacia ou ligadas, sobretudo, à parte diplomática. Portanto, muito importante aqui as lições que retirou deste exercício 4 da ação comunitária. Finalmente, conclusão, integração e hábito. Desenvolva conexão e empatia como prática diária, cria um hábito e desenvolva isto no tal sistema dos 15 dias mais 15, 15 vezes 2, os tais 90 dias de progressão constante com registro por escrito, com aumento de vibração e convivência dessa mesma vibração, e que, sobretudo, isto sirva tudo para integrar esses hábitos e essas novas formas de estar na vida, descobrindo que você não está só e que somos uma só comunidade humana na qual todos nós, independentemente das nossas diferenças, dos nossos substratos e das nossas pertenças diferentes, nós, na verdade, partilhamos este mundo e um conjunto de valores e princípios que nos devem unir. Basicamente era isto que eu tinha como reflexão para hoje, aqui para a nossa 11ª lição. Voltamos-nos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade e grato por terem me acompanhado hoje.